Bom dia! Hoje nós vamos abrir o livro na página 17, capítulo 3, e vamos falar sobre as tradições brasileiras na xilogravura e no cordel. A imagem de abertura é de um artista muito famoso aqui no Brasil, no mundo todo. Ele é um xilogravador e também escreve cordéis. Depois a gente vai ver melhor o que é uma xilogravura e o que é um cordel. Ele é nordestino, nasceu em 1935, é pernambucano, vivo até hoje. E o nome dele é J. Borges. J. Borges se dedicou a fazer xilogravuras e cordéis que contassem a história da vida no sertão nordestino. A gente vê aí na obra A Vida no Sertão muitas imagens que remetem, né, à vida do sertão nordestino. Então a gente tem um casal sobre uma mula, que é um animal característico do sertão nordestino, chega a ser até um meio de transporte. Nós vemos muitos animais, né, da fauna nordestina, e a gente também vê um cacto, que é uma planta muito comum em lugares de seca, né? E a gente sabe que o sertão nordestino é um lugar extremamente seco. E J. Borges utilizou aí a técnica da xilogravura para compor essa imagem. Quando a gente olha, parece que J. Borges pintou, né, um pedaço de papel, como a gente geralmente faz as nossas pinturas. A gente pega o pincel, molha na tinta e pinta aí sobre a tela, sobre o papel, mas não é nada disso, não. J. Borges utilizava da técnica da xilogravura, que é uma técnica de reprodução, de impressão de imagens e também de textos, né? A xilogravura, quando a gente pensa numa xilogravura, a gente pode pensar no carimbo, né? A xilogravura é um processo de impressão muito semelhante ao carimbo, porque as gravuras impressas, elas são cópias gravadas a partir de um pedaço de madeira. Então, eu queria que nós víssemos a página 20, para que nós víssemos o processo de construção de uma obra na técnica da xilogravura, tá? Se xilogravura é a arte de gravar madeira, a primeira coisa que precisa para se fazer uma xilogravura é um pedaço de madeira. E nesse pedaço de madeira, o artista ele desenha tudo aquilo que ele deseja que depois seja impresso num pedaço de papel. Então a madeira, ela se chama matriz e ela é a base do trabalho que vai ser impresso posteriormente. Então queria que vocês vissem comigo a imagem A. A gente tem aí o artista entalhando na madeira. Primeiro ele desenhou, né? É necessário criar o desenho e depois vai se entalhando na madeira com ferramentas propícias, formões, goivas, vai se entalhando nessa matriz, né? De modo com que algumas coisas fiquem na superfície da madeira, enquanto a outras fiquem cortadas, né? Cavadas na matriz, criando aí um baixo relevo. E é isso que a gente está vendo na imagem A. Na imagem B, a gente está vendo já o artista no processo da impressão. Depois que tudo é entalhado, né, que a imagem é entalhada, o artista entinta a madeira, passa tinta na madeira. E aí é importante saber que tudo aquilo que fica branco numa xilogravura é aquilo que foi entalhado. E a parte de cor é aquilo que fica na superfície da madeira, porque o que foi cavado na madeira, a tinta não penetra, e ela não aparece depois na impressão do papel. Então, a gente vê um carimbo, por exemplo, é a mesma ideia do carimbo. As letrinhas que estão em alto relevo, aquilo é que vai aparecer no momento em que a gente carimba, né? E o que fica abaixo das letrinhas não aparece, né? Porque não encosta no papel. Então, é isso que acontece na matriz de madeira da xilogravura. Depois a gente vê a imagem C, o artista colocando um papel sobre a matriz de madeira, aí ele pressiona bastante, aqui ele está pressionando com uma colher de pau, geralmente é isso que o artista usa para pressionar, fazer pressão da matriz no papel, e depois tira a madeira e a xilogravura está pronta, né? A imagem saiu impressa no papel.
Geralmente, um artista ele pode imprimir quantas imagens ele quiser, né, a partir de uma mesma matriz. E também é importante saber que uma xilogravura de um artista ela é numerada, né? A impressão número 1, ela vale mais do que impressões posteriores. Então, o valor em dinheiro, né, para venda, acaba sendo modificado de acordo com a ordem da impressão. Então, a 1 vale mais que a 2, que vale mais que a 3, e assim sucessivamente. Um artista, ele escolhe quantas impressões ele vai tirar, né, a partir de uma mesma matriz, e depois que ele chegou no número escolhido, ele não pode mais imprimir, né? Então, geralmente é assim que funciona. Inclusive, eles até queimam, né? Incineram a matriz para que não possa mais depois ser copiada. Então, se eu escolho tirar 50 cópias da minha xilogravura, quando eu chegar na cópia 50, eu não posso fazer uma cópia 51, porque eu escolhi fazer apenas 50. Então, essa é a técnica da xilogravura, que é uma técnica muito antiga, surgindo lá na China, utilizada pelos chineses desde o século VI. Na Europa é utilizada a partir do século XV. E é importante saber que a xilogravura não servia só para fazer desenhos, não. Servia também para textos, né? Para impressão de textos. Antigamente, né, na Idade Média, antes do século XIV, os monges que viviam nos mosteiros, né, nas igrejas lá na Idade Média, eles ficavam escrevendo à mão, fazendo manuscritos. Manuscritos é a técnica de escrever textos à mão. E esses monges, eles ficavam nos mosteiros copiando à mão textos bíblicos, enfim, né? Então era tudo copiado à mão. E, posteriormente, para que esses textos fossem replicados, né, para que pudessem ter várias cópias, começaram a entalhar na madeira aí para ter várias cópias de um mesmo texto. Então, a xilogravura veio substituir os manuscritos da Idade Média, onde se escrevia, copiavam os textos enormes à mão. E a xilogravura serve, então, veio substituir os manuscritos para que se pudesse ter várias impressões de um mesmo texto. E aí eu queria mostrar para vocês, vou até levantar aqui e vou ali na minha sala, vou mostrar para vocês que eu tenho uma obra do J. Borges, originalíssima, feita pelo J. Borges em 2018, na minha sala, olha só. Não sei se todo mundo consegue ver, esse é um J. Borges original, feito na técnica da xilogravura. Então, todas as partes brancas dessa obra foi aquilo que foi entalhado, cavado na matriz, e a parte de cor é aquilo que ficou na superfície, né? O branco, ele foi entalhado, a tinta não penetra, tá? E nas áreas de cor é o que ficou na superfície, foi a área entintada da matriz, né? Da madeira. Então, esse é o meu J. Borges, Festa no Arraiá, uma obra que eu tenho na minha casa e que eu gosto muito